Roberto Jefferson é preso mais uma vez. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar da repercussão de tudo isso, fazer aqui a linha do tempo e levantar algumas questões que aparentemente ainda não foram respondidas e que é importante a gente ter em mente, ainda mais nessa reta final aí de eleições. Bom, vamos lá. Tudo começou com um mandado de prisão pedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ex-deputado Roberto Jefferson, ele que tinha gravado um vídeo assim, do mais baixíssimo nível contra a ministra Carmen Lúcia. Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lúcia, na censura prévia da Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? Ele tá sempre ali querendo aparecer, sempre querendo chocar. Ele me lembra aqueles artistas que gostam de aparecer e faziam qualquer porcaria pra aparecer. É o caso do Roberto Jefferson, né? Ele faz qualquer coisa pra chocar as pessoas. Então ele sempre tenta estar ali 1, 2 tons acima do máximo permitido e começa a falar um monte de bobagens. Pois bem, veio o mandado de prisão contra ele, ele reagiu aí a prisão, atacando, ele deu 23 tiros de fuzis e jogou 2 granadas na Polícia Federal, inclusive chegou a ferir um agente da Polícia Federal e um delegado. Então 2 policiais federais feridos por Roberto Jefferson, que resistiu à prisão. Pois bem, ele resistiu à prisão, a Polícia Federal não entrou na casa dele para efetuar essa prisão, etc. Ficou aquele clima absolutamente esquisito. Roberto Jefferson teria dito que só se renderia na presença do ministro da Justiça. Estranho. Eis que o presidente Bolsonaro dá uma declaração no Twitter ali dizendo que repudia que o Roberto Jefferson fez, mas que também repudia o inquérito ilegal. Esse suposto inquérito ilegal, etc., que tá ali prendendo o sujeito por crime de opinião. Por mais repudiáveis que sejam as falas dele e tal, repudiou também as falas contra a ministra Carmen Lúcia. A polícia ficou esperando por horas. Isso durou a tarde inteira, foi terminar no final da noite. Isso, a Polícia Federal ficou lá parada na frente da casa de um bandido, como o Roberto Jefferson, sem poder fazer nada. Porque o Bolsonaro e o próprio Roberto Jefferson disse que só se renderia na presença do ministro da Justiça. E o Bolsonaro disse que o ministro da Justiça, o Anderson Torres, estava a caminho do Rio de Janeiro. Pois bem, aí começou a acontecer coisas que só acontecem no Brasil. Do nada apareceu o candidato padre. Convencemos ele a fazer isso, a conversar com ele na oração. Graças a Deus. Olha só. O padre Kelmon apareceu lá, né? Ele que, aliás, não dá nem pra chamar de padre, né? A igreja ortodoxa não diz que ele não é padre, a igreja católica muito menos. Ninguém sabe de onde que ele é padre. Então, pois bem, apareceu lá o Kelmon com a sua batina, com sua touca de natação. Ele foi lá, entrou pra falar com o Roberto Jefferson. Saiu aí, eu ouvi na Jovem Pan, de que ele teria feito uma oração ao Roberto Jefferson, que eles, sei lá, cantaram um hino, e o Roberto Jefferson conseguiu se acalmar, tal, que o velho tava muito doido. O candidato padre lá levou as armas dele até a Polícia Federal, lá entregou um fuzil do Roberto Jefferson, aparentemente mais algumas armas foram entregues, enfim, tava tudo virando uma salada da maneira mais esquisita possível. Aí, basicamente, o ministro da Justiça não aparecia, a Polícia Federal naquela situação de humilhação, de total humilhação por parte do governo federal, que deixou os policiais humilhados ali, sem poder cumprir um mandado, né? Sem cumprir uma ordem que foi lhes dada de mandar cumprir, né? E aliás, poderia depois coube flagrante, uma vez que o sujeito reagiu ali, enfim, uma dupla tentativa de homicídio, enfim, cabem vários casos ali de flagrância. Só que aí, no meio de tudo isso, o Alexandre de Moraes pegou e expediu um mandado de prisão em flagrante, que é algo que não faz sentido. Afinal, se eu tô aqui em flagrante cometendo um crime, se entrar alguém aqui e me dar uma voz de prisão, eu tô preso, eu tô em flagrante, né? Mas não precisa do mandado de prisão em flagrante, mas, enfim, a gente tá no Brasil, as coisas só funcionam desse jeito. E disse que se tivesse alguma autoridade pública tentando se envolver de maneira a retardar a prisão desse sujeito, essa autoridade pública estaria prevaricando. Um recado claríssimo ao ministro da Justiça e ao próprio presidente da República. Eis que
Minutos depois, Roberto Jefferson é preso. Jair Bolsonaro posta um vídeo nas redes sociais dizendo que Roberto Jefferson é um criminoso. Como determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Que quem reage à polícia, quem reage a uma ordem da polícia, quem ataca policiais é bandido. E ponto, acabou. Fechou a questão. O Roberto Jefferson sendo preso, o ministro da Justiça não foi lá, acabou sendo preso, ainda não muito claro se ele foi lá se render, se a polícia teve que tomar mais uma atitude depois desse novo pedido, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, e as coisas ficaram assim. Só que me restam aqui 5 perguntas, né? Tem até um amigo meu, Eduardo Bisotto, que colocou algumas dessas perguntas que precisam ser feitas nos próximos dias. Primeiro, o Roberto Jefferson, todos vocês viram o primeiro vídeo dele aí, mostrando nas câmeras a Polícia Federal na casa dele. Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. Roberto Jefferson sabia dessa operação, queria prendê-lo, ele já estava esperando. Como é que é, né? Para ele ter filmado, ter se preparado para reagir da maneira que reagiu. Número 2, o presidente Bolsonaro, num primeiro momento, chegou a fazer um tweet equivalendo o ato de terrorismo do Roberto Jefferson de atacar a Polícia Federal com o inquérito supostamente legal. Ele concorda ainda com essa opinião de que o terrorismo do Roberto Jefferson é igual ao inquérito do STF, das fake news? É isso? Atos antidemocráticos, qualquer que seja? Número 3, por que Bolsonaro aceitou a exigência de Roberto Jefferson de só se render na presença do ministro da Justiça? Número 4, por que o Roberto Jefferson pediu presença do ministro da Justiça para ele se render? Que Bolsonaro aceitou? Qual que era o medo do Roberto Jefferson ali? Como é que se deu essa relação do Roberto Jefferson pedir, do Bolsonaro dizer que está enviando o ministro da Justiça? Isso é muito estranho. No final, né? Por que depois de tudo isso, ter aceitado a exigência de um criminoso como ele, o Bolsonaro aceitou, resolveu dar um cavalo de pau na narrativa inteira e chamar o sujeito de bandido, chamou de bandido no vídeo e escreveu na legenda criminoso. Por quê? Depois que ele já está preso. Qual que é o motivo disso? E aí já começa a gente ver a reação dos jornalistas da Jovem Pan. Eu assisti a Jovem Pan hoje, que era a que mais estava cobrindo esse assunto. E eles estavam lá, tal, inquérito ilegal, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e vídeo do Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro, o criminoso é Roberto Jefferson. Aí voltou ali, pessoal. Uma medida aí do Roberto Jefferson totalmente, né? Meu Deus do céu, sem comparação, isso que ele fez, é um absurdo. Já mudando a narrativa oficial, é uma palhaçada isso. Na linha dessa palhaçada, o Rodrigo Constantino, o nosso amigo lá, meu Deus do céu, né? Dispensar aqui adjetivos pra ele. Ele tava lá todo, o inquérito ilegal, comunistas do STF, tava lá, on fire. Eis que, né, saiu o vídeo do Bolsonaro, ele tem que mudar a narrativa oficial dele. Aí ele posta uma foto do Roberto Jefferson com o Lula e com o José Dirceu, dizendo que é a turminha do Mensalão. Ora só, parece que alguém já falava isso daí, né, há muito tempo. E vocês passavam pano quando era bom ter o Roberto Jefferson ao lado de vocês. Agora que ele já tá completamente senil, fazendo um monte de merda, vocês estão falando que ele é da turma do Mensalão. Quando ele tinha um partido apoiando o Bolsonaro, colocando candidaturas que o Bolsonaro não queria colocar ao lado dele, como o Daniel Silveira, como o Eduardo Cunha, aí ele era amigo guerreiro do povo brasileiro. Aliás, o próprio Rodrigo Constantino fez live com o Roberto Jefferson, adulando o Roberto Jefferson, um bandido que já foi preso no Mensalão. E agora você vem dizer que ele é da turma do Mensalão porque tá prejudicando o Bolsonaro e porque o Bolsonaro teve que dar um cavalo de pau na sua narrativa, porque senão ele ia, talvez aí, né, ter problemas com os policiais federais, né, que se sentiram absolutamente ultrajados de ser atacado por um bandido e ninguém fazer nada. Nada. Agora vamos ver a mudança, o cavalo de pau aí da maioria dos jornalistas da Jovem Pan. Isso vai ser, confesso, vai ser bastante engraçado de ver, né? Não podia faltar o Sérgio Morno, que ele é sempre muito morno, né? Quando precisa de altivez, ele é sempre muito morno. Ele fez um tweet dizendo o seguinte:
Coisa sem noção esse ataque a agentes da Polícia Federal. Coisa sem noção, Sérgio Moro. Coisa sem noção, cara. Coisa sem noção não é nada. Não é, o adjetivo não é nada comparado ao que aconteceu. Um ataque a tiro de fuzil, a granada a policiais federais, a uma mulher, agente da Polícia Federal que estava lá, cumprindo o trabalho dela, sendo atacado por um bandido, um mensaleiro, um vagabundo. Coisa sem noção. Eu não me esqueço do que você disse quando saíram os áudios do Arthur. Você disse que aquilo era criminoso, que o áudio era criminoso, um áudio sem crime, você disse que era criminoso, e disse que não participava de palanque com essas pessoas. E agora? E com essas daqui? O sujeito atira na Polícia Federal e você diz coisa sem noção. Essa é a tua turma agora, Sérgio Moro. Não esqueça disso. Essa é a tua turma. Assim, um covarde, né? Um covarde. Um tipo de declaração dessa. Assim, calhe a boca, recolha sua insignificância, recolha-se ao quão burro você é, né? Que é melhor do que você falar esse tipo de discurso absolutamente molenga, né? Sobre um bandido, um criminoso como Roberto Jefferson, que agora eu torço para que apodreça na cadeia. Tem até a foto aí da agente da Polícia Federal voltando para casa, machucada após isso, o carro da Polícia Federal totalmente depredado, cheio de tiros vindos de um vagabundo como esse, e ainda tem gente querendo relativizar esse assunto. E a esquerda também pagando de boazinha. Não se esqueçam, eu me lembro muito bem do Ciro Gomes quando ele disse que receberia a turma da Lava Jato na bala. Ele não disse isso, ele disse que ordem ilegal ele ia fazer assim. É nessa mesma lógica que o Roberto Jefferson fez o que fez, ok? Por um lado, aqui foi uma fala, o outro tomou atitude, mas ele disse que faria também. Então, a esquerda não tem nada a falar sobre isso como se fosse, né, os reis da moralidade, etc e tal. É importante lembrar, até quando o Lula foi preso, ele ficou resistindo à prisão por muitas horas, com a ajuda de um monte de gente. A turminha do PCO não queria deixar o Lula sair de lá, bateu nos portões. A gente não esquece disso, vocês também não têm moral para apontar o dedo. Enfim, pessoal, esse é o cenário triste que está o nosso Brasil. Temos eleição domingo que vem. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Pelo menos tem uma boa notícia. Dia 5 de novembro tem congresso do MBL, 7º Congresso Nacional. Eu acho que, cara, já tá encerrando as vendas. Então, clica aqui no link, garante logo. Usa meu cupom Renato. Só botar Renato lá, você vai ganhar um descontinho, beleza? E é isso. Vamos que vamos. Um abraço, até o próximo vídeo.